para a gente poder... Perfeito. O Andrezão, olha quem está passando aqui do meu lado. Aqui, assim. Olha. Olha lá, quem que é? Ah, meu Deus do céu, joguinho de tênis, olha lá. Murray Tsitsipas, cara. Tá no quinto, né? Quinto set. Olha, o Resurfacing tá aguentando, hein? Você vê, cara, que prótese, hein, Demais? O que você fala dessa prótese aí de quadril aí? Pois é, né? Não é Na verdade? verdade, não tá aguentando, tá indo bem. Olha Voltou isso, cara, e tá tá? impressionando todo mundo. Não é absurdo, né? Isso dá até um certo medo, né? Porque é complicado, né? Que isso, cara? O pessoal, Quinto set não é pra qualquer um, não. não é, não. E tá dando, quer ver? Tá dando 4 horas e 20 de jogo. Pois é, eu já era. Pensou? Sem prótese. Tem Resurfacing, prótese. sem prótese, exato. Exato. Eu sem prótese, eu já era com 20 minutos. As 4 horas eu deixava de lambuja. Ó, eu vou começar a compartilhar a tela, pessoal, porque a gente tem também um compromisso aí de horário. Isso. Mas e daí a gente já começa, tá? Eu acho que eu até podia aproveitar então, primeiramente aí agradecer, acho que a presença de todos, né? Como que nós estamos aí, Mil? Tá com já tem uma audiência aí? Como é que nós estamos? Não, nós já estamos com quase 40 pessoas, 38 pessoas aqui presentes. Acho que Então, já está... Uma audiência boa. Nós estamos com 6 minutos, nós estamos com 6 minutos de atraso. E vamos aproveitar também e colocar que esse meeting aí que a gente vai fazer com mais frequência, até no site lá, ele tem as datas, um calendário com encontros futuros. E a gente tem esse interesse que todos participem e que isso vire uma pequena sementinha de outras atividades dentro da Sobramid. Esse grupo que vocês estão vendo aí é a diretoria nova da Sobramid. Então, eu sou hoje o presidente, o Mil é o vice, e o primeiro secretário é o André, o segundo secretário é o Demange, e tem ainda o Takeda, e a gente havia também convidado aí o Leandro como último presidente, para ele também estar presente. Provavelmente eles estão com dificuldade de conexão, né? Ele Mas, na verdade, ele está entrando? Que bom. Ele está entrando, ele avisou que estava entrando ali. O que nós estamos querendo mexer em algumas coisas, de tentar envolver mais as pessoas. Nós estamos criando aí um novo regimento interno. Na verdade, é o regimento interno que nem existia, né, Mil? E nós estamos colocando aí comissões para tentar colocar mais pessoas dentro da Sobramid, em várias comissões que envolvam aí tanto a parte de honorários médicos, de codificação, coisa que outras diretorias também tentaram. Então, não é nada inovador, mas é uma coisa que a gente está prometendo se envolver mais e a gente quer conseguir, na verdade, pelo menos dar um start nisso, tá? E acho que esse regimento interno já é um grande começo. No final do ano, nós vamos ter o Congresso Brasileiro. O Congresso Brasileiro, nós decidimos aí, por causa dessa pandemia, que deva ser ainda online. Então, ele iria ser presencial e a gente acabou mudando. Na verdade, ele mudou de data, que era julho, passou para dezembro, e em dezembro nós vamos deixá-lo online, por causa dessa situação que ninguém sabe ainda o que vai acontecer para o futuro. E foi uma decisão da maioria da diretoria fazer dessa maneira. E daí, o ano que vem, provavelmente, fica o Congresso voltando ao calendário habitual. Então, mais ou menos, para vocês entenderem, para fazer uma correlação de brincadeira aqui, esse ano é igual a Olimpíada de Tóquio, e depois, ano que vem, vira a Olimpíada de Paris. Seria presencial com mais público, mais no Ocidente aqui. Mas, de todo jeito, eu agradeço a presença de todos e também aqui do pessoal do grupo nosso da diretoria. Obrigado, André. Obrigado, Takeda. Não sei se ele entrou ainda. Demange, Mil. Assim, o Leandro Brau também acabou de entrar aí agora. O Takeda já pedi para ele poder... Boa noite. Tudo bem? O Takeda está aí. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Mil? Sim, Takeda. Prazerão, amigo. Grande prazer te ver.
Consegui fazer aqui funcionar. Que bom, que bom. Rapaz, estava difícil, viu? Tava. Eu Ô, e Leandro tecnologia é uma briga grande, viu? Boa noite, meus problema do Leandro- amigos. O problema do Leandro é o Boa vento lá noite. da internet, que tem que tocar para cá. Ó, vocês estão me vendo aí, não? Não, Não, graças a A Deus. imagem ainda Felizmente, não. Só o som. Como é que eu faço para Liga a ver? câmera, liga a câmera. Agora. Aí, Liguei. perfeito. Aí, agora sim, agora apareceu, amigão. Tá bom. Perfeito. Rapaz, saudade de vocês. Vocês são incríveis. Ó, Nossa, Eita, mãe. meu Deus do céu. Já enche a taça que nós já vamos brindar, já. Viu? É, Tem enche que a ver taça todo aí, mundo ó. que está participando. Eu vou Aqui, ó. então vou buscar mostrar aqui, aqui, ó. pessoal. Boa, boa. Você tá vendo pro rumo que tá indo, Andrezão, esse grupo? Eu tô vendo. Downhill. Não. Dá um rio, dá um rio. Não, Bom, esse é sua homenagem, viu, Zé? puxa vida, vocês foram bem, hein? Eu vou então começando. Pode ser, pessoal? Pode. Vai, Claro. vai lá, Pode ser sim, vai lá. pode ser sim. Então tá bom. Eu vou buscar aqui, eu vou para trás, eu quis guardar a surpresa do meu vinho para vocês. Mas eu já vou mostrar ele aqui, antes de eu passar o slide dele. Vamos ver se aí vai estar vai estar escrito ao contrário, mas é o Nicolas, tá? E eu Não vou, tá eu vou contrário, não, trazer. tá certinho. Tá certinho. Ah, é? Então tá bom. E eu vou passar aqui, vou voltar aqui para a gente ir na parte que eu vou falar. Nesses encontros, então, nós vamos falar algo perto de 10 minutinhos aí do vinho, e na sequência a gente começa a apresentação. Antes, nós vamos fazer nosso brinde aqui. O meu vinho que eu escolhi foi o Nicolas Catena Zapata. Ele é um vinho bastante interessante. Eu quis colocá-lo aí porque ele tem uma história bastante interessante para a gente contar, que eu acho que o objetivo é também contar uma historinha. Depois, no final, eu tenho uma historinha minha com o vinho que eu vou também passar para vocês. Essa é a vista feia e chata que o Nicolas tem quando acorda de manhã da vinícola dele, e na frente da vinícola ele tem essa visão aí. Fica, lógico, na Argentina, na região de Mendoza. É uma área imensa, pessoal, é muito grande. Eles envolvem vários vinhedos. Então, ele tem um vinhedo ali que ele chama de Angélica, o outro que é La Pirâmide. Então, o Domingo, Adriana, Nicásia e o próprio Angélica Sur aqui. O que tem hoje, o mais famoso da região é essa região de Adriana. Adriana é também chamada de Guatalari, é de onde saíram os vinhos 100 pontos ali do El Inimigo e o próprio Adriana, que foram 100 pontos também. Então, essa região, tá? A historinha básica é o seguinte: o Nicola, não é o Nicolas, é o Nicola, ou Nicola, veio da Itália em 1890 e pouquinho. E em 1902 ele fundou a Catena. E fazia-se um vinho com muita aparência com vinho italiano, um vinho de quantidade e pouca qualidade. Isso foi muito comum, até aconteceu a reviravolta da produção da Itália também, passou depois da Segunda Guerra, também perto da década de 60. É muito parecida a história. E na década de 60, Domingo Vicente, por isso que também tem um vinho que é chamado de DV Catena, tá? Ele era o filho do Nicola, casou-se com a Angélica Zapata. E aí a vinícola passou a se chamar Catena Zapata, e o filho mais velho desse casal que foi o Nicolas, tá? O Nicolas, ele trouxe qualidade para o vinho argentino. Ele fez economia, estudou nos Estados Unidos, e ele estudou na Califórnia e teve um contato muito grande com os grandes produtores do Napa Valley. Então, ele pensou em fazer um vinho parecido com o Napa Valley, porque o Napa Valley faz um vinho que compete com o vinho francês. Então, é um vinho bordolês feito nos Estados Unidos. Então, a ideia era trazer um vinho
de qualidade para a Argentina. Então, quando ele voltou para a Argentina, ele levou totalmente uma reforma muito grande para a vinícola, com prensas europeias, barris de carvalho francês, e ele parou de só ter o Malbec, velho de guerra argentino, e começou a jogar Cabernet Sauvignon no meio do vinho. E aí que ele comprou também as terras de Tupugato, que é o Guatalari. E apenas colocando que essa é a terra que a gente falou que tem a produção ali que saiu é o Inimigo e o Adriana, né? E a filha hoje, a filha mais nova do Nicolas é quem dirige a vinícola, é a Laura, ela é médica e o enólogo-chefe é o Alejandro Angil, que é exatamente o próprio enólogo que fez o Adriana 100 pontos e o El Inimigo 100 pontos, né? Mas até então não existia vinho 100 pontos Robert Park na América Latina. E o Nicolas tentou levar isso. Então, na época, quando ele começou essa produção, ele começou a misturar nos vinhos tradicionais argentinos, ele começou a misturar um pouco do Cabernet Sauvignon e começou a trazer um pouco de qualidade. Ficou sempre famoso o Angélica, que era o vinho que tinha o nome da mãe dele, tá? Aqui embaixo está a foto do Nicolas e a filha, que é a Laura, né? E ele começou a pôr cada vez mais Cabernet Sauvignon no vinho, e a gente sabe que o vinho mais famoso na época deles era o Angélica, a Malbec alta, Malbec, então todo mundo queria que tivesse Malbec no vinho. E o pessoal toda vez se reunia com ele da diretoria, como é que foi esse ano? Foi bom? Como é que tá aí? Não, foi bem. Você pôs o Cabernet Sauvignon? Só pôs um pouquinho. Mas quanto que é esse pouquinho? Ele enrolava, aí vinha o enólogo com a mão na cabeça. Não, ele pôs 70%. Aí ele vai matar, nós somos famosos por Malbec. Aí resolveram, quase que interditaram ele era o diretor da vinícola na época, quase interditaram ele. E aí a família e a filha sentaram junto com ele e falaram assim, pai, vamos fazer o seguinte, nós vamos te dar um vinho com o seu nome, que é o Nicolas Zapata, e você põe quanto você quiser. Você põe quanto você quiser de Cabernet, de Malbec, que você quiser fazer, mas você faz o seu vinho e para de mexer na Angélica, que era o carro-chefe na época da vinícola, né? E provavelmente, em termos de saída, hoje deve ser um dos grandes também. Aí ele fez o primeiro ano em 97, com 95% de Cabernet Sauvignon e 5% de Malbec. E chegou a fazer um ano lá com 99% de Cabernet Sauvignon, ou seja, ele foi trazendo, e ele depois, com o tempo, ele viu que precisava fazer um vinho mais bordolês mesmo, com blend, e ele jogou, hoje o que ele joga 70% Cabernet, e 25% ele oscila entre Malbec, Cabernet Franc, ele faz é um blend. E em 2004 foi o máximo desse vinho, porque ele fez um grande vinho, realmente, e que ele levou numa degustação às cegas, onde estava o Chateau Latour, o Chateau Haut-Briand e o Opus One, e são todos vinhos top no mundo, e nessa degustação entre os 5 ali, em 5 degustações, ele ganhou 4 e ficou em segundo em uma. Então, Robert Park deu para ele 98 mais, um chato de galocha, porque não deu os 100 pontos que ele queria, mas o cara é um obcecado, daí ele financiou junto com a diretoria para produzir depois o El Inimigo e o Adriana para tomar os 100 pontos, finalmente, do Robert Park. Então, é uma história de luta aí, no sentido de melhoria de qualidade, que foi o exemplo dele para isso aí. Então, queria aproveitar aí a vocês todos aí, meus amigos, e fazer um brinde aí para vocês aí, ao vivo, cada um com o nosso vinho pessoal aí. Um brinde a todos, uma diretoria aí de muito trabalho e muito sucesso para nós aí, viu? Obrigado, Zé. Obrigado pelo convite. Um brinde. Uma honra. Um brinde vai ser uma honra. Vocês. É uma honra participar. Saúde. Obrigado. Saúde. Obrigado. Saúde, pessoal. Bem, aí, meus amigos, eu vou seguir. Então, o assunto hoje é a denervação de sacilíaca. É um assunto que todo mundo já tem muita história, todo mundo já faz.
pessoal que mexe com intervencionismo já é um tratamento bem sedimentado. Eu vou fazer uma revisão bem básica do procedimento. Eu vou passar mais rapidamente a parte clínica, porque senão a gente não tem tempo para falar de tudo que precisaria. Eu sou consultor dessas 3 companhias aí, a gente sempre tem que colocar essa exposição, tanto a Avanos, a Abbott e a Inomedical, ou a Inomed. A sacroileite, ela sempre foi uma patologia que ficou meio que esquecida no meio das dores lombares, né? Especialmente os cirurgiões de coluna, sempre olhavam muito para a lombar. Então, a pessoa entra no consultório com essa dor aí, essa é uma foto do jornal de 28, perdão, do American Journal of Medical Science, e a pessoa está provavelmente apontando em algo na transição ali, ou uma síndrome spine rib, ou simplesmente até uma sacroileite, né? E o que acontece? Todo mundo olhava para uma ressonância, via que a coluna estava normal, mandava o paciente para casa. E nós temos uma estatística aí que perto de 30% das dores crônicas é uma sacroileite, né? Ou tem participação da sacroileite nisso. E também, pós-artrodese, chega às vezes a ter quase 70% de degenerações corticais na articulação sacroiliaca por mudanças de forças sobre essa articulação. Então, existe aí muitos motivos, entre eles sedentarismo, enfim, patologias sistêmicas que às vezes envolvem isso, a artrodese, a manipulação, instrumentação cirúrgica da coluna, etc., e várias outras causas, além da espondilite anquilosante, que você pode ter o quadro degenerativo sistêmico, como a gente falou, mas o paciente tem dor ali presente, tá? Então, isso é lógico que envolve sempre se ter um diagnóstico. A própria doutora Andréa Tresco fala que é importante, antes de tratar uma patologia em termos de dor, tratar uma dor, você tem que ter um diagnóstico, né? Então, você tem que ter isso em mente sempre. A clínica é uma clínica variada, tem 80% de referência, às vezes, na panturrilha, mas é uma clínica variada. Existem vários testes que você pode fazer na clínica. A história é importante, mas você pode fazer testes de palpação, de forças, que seriam forças sobre o ilíaco, tentando fazer uma compressão com movimentação sobre o quadril, como Faber, enfim, e outros testes. E você pode fazer vários exames diagnóstico para tentar encontrar alguma degeneração, e muitas vezes você vai ter algum teste desse radiológico positivo, como ressonância, ou tomo, raio-x, enfim, cintilografia, mas muitas vezes você não tem, porque também você tem as doenças subclínicas em termos de achado de imagem, porém você tem a presença da clínica. Então, a gente sempre tratou que o bloqueio diagnóstico é o padrão ouro para confirmação da dor, pelo menos, do quadro álgico da sacroiliaca, né? E todo mundo já tem isso bem definido, a gente sabe disso, mesmo então tendo a suspeita clínica, independente dos testes, se você tem essa suspeita clínica, dos testes, perdão, dos exames de imagem, você pode fazer um bloqueio diagnóstico, caso você tenha aqueles quadros rebeldes não responsivos à terapia convencional. Vários organogramas de identificação da dor da sacroiliaca colocam que quando você tem uma suspeita clínica e o paciente não responsivo ao tratamento convencional, você está indicado a fazer o bloqueio diagnóstico. Então, aqui, na Academia dos Cirurgiões Ortopédicos, de 2018, um organograma, e também da Mayo Clinic, colocando a mesma coisa, e inclusive depois citando que, uma vez identificado a origem da dor, as possibilidades de fazermos intervenções para tentarmos amenizar esse quadro álgico, fazermos uma analgesia ali, que muitas vezes o paciente está fazendo a parte dele, a fisioterapia, etc., mas não está tendo o alívio suficiente. Todo mundo também já tem a ideia de que não adianta ir lá e fazer 5 ml dentro da articulação sacroiliaca, não cabe 1 ml lá dentro. Nós temos que fazer um bloqueio diagnóstico com baixa massa anestésica, já é bastante sabido. Outra coisa que a gente tem isso bem definido,
que deve se fazer na parte inferior, no terço inferior da articulação, porque é a parte mais sinovial, e podemos fazer tanto por ultrassom, ecoguiado, tá certo? Como também por escopia, que a gente tem dentro de tudo aí, das últimas publicações, dos protocolos que a gente acompanha, muita similaridade do resultado, tá? E exatamente porque nós vamos buscar esse terço inferior é porque é a região mais sinovial do que a região rica em ligamentos, ligamentosa propriamente dita, né? Falando em ligamentos, há um diagnóstico diferencial também, que muitas vezes nós temos ali uma síndrome envolvendo esses ligamentos, né? Tanto supraarticulares, como às vezes intraarticulares e até a parte anterior da coluna. Há uma complexidade de ligamentos, e que envolvem também os nervos cluneais ali, tanto o superior como o médio. O médio é um grande diagnóstico diferencial de sacroileite, e você tem, às vezes, a necessidade, ou melhor, você faz até o bloqueio, porque o bloqueio vai pegar essa inervação sensitiva e muitas vezes dá positivo, você até faz a radiofrequência, o tratamento específico que você determinou, e a dor continua igual. E muitas vezes é dor desses ligamentos, nós temos que caçar o ligamento, descobrir aí o que está acontecendo com o paciente para talvez fazermos uma medicina regenerativa, uma proloterapia nessa região. Voltando à sacroiliaca propriamente dita, a inervação dela também bastante conhecida, graças a essas microdissecações de cadáver que têm sido feitas em várias articulações. Então, nós encontramos aí uma predominância de ramos sensitivos laterais ao forame de S1, S2 e S3, e existe muito pouca participação do ramo médio de L5, S1, então normalmente a gente acabou o ramo médio, perdão, de L5, e a gente tem normalmente trabalhado muito mais em volta dessa inervação sacral lateral, tá? Raramente, mas existe, pessoal, existe o paciente que tem dor, não na sacroiliaca, mas na apófise espinhosa, que envolve muitos ligamentos supraespinhosos aqui do sacro, e às vezes você tem que fazer a denervação dos ramos sensitivos mediais, é muito mais raro. Então, é exceção da exceção, tá? Mas é apenas uma curiosidade. Aqui, alguns artigos mostrando essas microdissecações de cadáver, mostrando esses ramos sensitivos laterais aos forames e mediais à borda medial do osso ilíaco, de modo que a gente vai ter essa área de atuação que fica realmente lateral aos forames, medial ao ilíaco, na parte medial dele, né? E você tem um corredor que é sobre o saco. Da mesma maneira, quando a gente faz o exame físico, nós temos que palpar o saco do paciente e não o ilíaco. Também o tratamento é feito exatamente em cima do saco, que é onde estão a inervação. A inervação dali, todos os ramos sensitivos estão ali e eles vão depois adentrar na articulação, seguindo sobre a tábua óssea, o periósteo do sacro, da parede posterior. Sendo, então, essa área de onde é o nosso objetivo de fazermos a denervação. É toda essa tábua óssea lateral aos forames e medial ao osso ilíaco ali. Eu chamo também a atenção, mais uma curiosidade, alguns pacientes, voltando àquelas exceções, têm uma participação autonômica na dor de sacroiliaca. São aqueles pacientes, especialmente, que durante a evacuação tem piora do quadro álgico. Então, é como se fosse uma alodínia da região ali. Há uma riqueza muito grande, são aquelas dores mais antigas, muitas vezes relacionadas a outros componentes, como traumas, etc., e muitas vezes você tem que também ter uma preocupação nesses quadros de riqueza, de dor autonômica participando da articulação, ali da dor articular, perdão, fazermos também um trabalho, ou um bloqueio, ou uma denervação da cadeia anterior, que seria autonômica, seja o plexo hipogástrico superior, ou mesmo fazendo a pulsada no S2, que é onde você tem um acesso para o hipogástrico inferior. Sobre a radiofrequência, que é o tema de hoje,
também para a gente não se colocar muito em termos de parte básica, relembrando apenas que nós temos grosseiramente dois tipos de radiofrequência. A radiofrequência que está aqui em vermelho, ablativa, tá certo? Que ela é térmica e ela é efetivada ou aplicada sobre os nervos sensitivos, porque se você aplicar num nervo misto que tem a componente motor, você vai ter sequela motora. Normalmente, a regeneração é parcial e o alívio da dor é muito mais duradouro. Se você fez o diagnóstico correto e o tratamento adequado, a expectativa é essa. Enquanto que a radiofrequência pulsátil ou pulsada são sinônimos, ela é um campo eletromagnético aplicado em pulsos, que são compostos por micropulsos, tá? E fazem pequenas lesões das fibras finas, especialmente nos nervos mistos, né, que você vai ter essa ação. Então, você pode aplicá-la em nervos periféricos mistos, que tem componente motor, e você vai fazer uma analgesia por fazer uma modulação através de lesões na parede celular, fazendo pequenas alterações nos micro componentes da parede celular, como receptores, canais de sódio e potássio, enfim, alterando configuração de colágeno, tanto 1, 2 e 3. Tem várias ações que você tem sobre a parede celular, além de uma ação anti-inflamatória, muitas vezes detectada por estimulação de substâncias anti-inflamatórias no local, GABAérgicas, noradrenérgicas, e você tem essa ação local também. De uma maneira geral, o importante dela é a voltagem e o tempo que você aplica, tá? Nós vamos hoje falar muito mais da convencional, tá? E a convencional, se a gente fala em convencional, é aquela agulha tradicional de radiofrequência, onde o campo é paralelo à ponta exposta, é um campo de 1 milímetro ao redor de cada parte metálica da ponta exposta, então dá às vezes um diâmetro total de 3 milímetros, e uma submodalidade da convencional é a refrigerada. A refrigerada, muitas vezes a gente vem um colega perguntar para a gente, eu posso pulsar? Não dá. A refrigerada é uma modalidade convencional, ela faz ablação, e o diferencial dela é ter uma lesão mais ampla, em torno de 4 a 5 vezes, depende da ponta exposta que você vai comparar, o tamanho da lesão convencional. Então, na verdade, você tem as duas com a mesma finalidade, seja a convencional, seja a refrigerada, que na verdade é uma variação dela. Um outro conceito que precisamos falar aqui rapidamente é o efeito bipolar, onde se coloca duas cânulas próximas. A gente sempre fala em um número perto de 5 milímetros, que é uma medida mais fácil de fazermos na prática, ou seja, meio centímetro, onde você une os campos, colocando um polo positivo e um polo negativo em cada cânula, você une e faz um campo de perto de 3 vezes o tamanho de uma radiofrequência convencional normal. Então, você soma e faz uma ampliação da área de ação, mas também lateral à ponta exposta da agulha. Tá? Passado esses pequenos conceitos aí, eu vou já entrar nas técnicas, que seria o principal da nossa apresentação. Eu queria lembrar um conceito anatômico importante, além daquele que a gente já falou, da inervação, que nós temos na visão radiológica ali uma sobreposição dos dois forames. O sacro ele tem um forame externo, lógico, e um interno. O externo ele é mais cranial e o interno é mais caudal. Então, você muitas vezes tem sobreposição dos forames, você tem sobreposição do ar no intestino, então você às vezes tem dificuldade da compreensão exata da anatomia do sacro por causa, às vezes, de rarefação óssea do paciente mais idoso. Então, é muito complexo, às vezes, fazer uma denervação de sacroiliaca por causa disso. Então, uma das sugestões que a gente faz, a gente sempre trabalha assim, aqui vocês estão vendo à esquerda um sacro no AP verdadeiro e à direita uma inclinação crânio-caudal. Quando a gente faz a inclinação crânio-caudal, na verdade, nós estamos fazendo o que a gente chama de efeito Pinóquio. O que é o efeito Pinóquio? Quando você faz uma inclinação, um oblíquo contralateral, a estrutura que é o seu alvo, essa estrutura se alonga. Então, você tem um alongamento do sacro, e isso você ganha mais área para trabalhar sobre ele. Isso é um dos motivos. O outro motivo é que você tem que
a unir o forame externo com o forame interno. Nem sempre consegue-se. Os pacientes muito lordóticos é difícil, mas você pode ter uma visão melhor porque os dois forames se unem radiologicamente, então você fazendo essa inclinação crânio-caudal. De modo que a gente às vezes compara essa imagem que vocês estão vendo aqui do lado como se fosse a cabeça do tigre aqui, ó, nessa asa sacral de cada lado são as orelhas, a cabeça do tigre de frente, tá? E você tem um tigre em cima do outro, e essa imagem que muitos colegas chamam de cabeça de tigre, e você obtém isso quando você tira essa duplicidade da placa terminal sacral, tá? Do espaço discal de L5-S1, e você aumentou essa área de trabalho, ou seja, a tábua sacral ficou maior para você trabalhar. Então, a gente consegue fazer as lesões com mais segurança aí. E aqui vendo quando a gente tem essa união dos forames, tá? Lembro novamente, pessoal, da mesma maneira que a gente ficou frisando que a parte anatômica, a gente tem que trabalhar e fazer a denervação sobre a parede do saco, sobre a tábua sacral, nós não devemos locar, temos que fazer o controle de perfil depois para não estarmos com a agulha sobre o ilíaco. Toda vez que a gente está sobre o ilíaco, nós estamos correndo risco, tá? Existem relatos aí de desinserção da musculatura glútea por ter feito lesões amplas aqui, que é a lesão da sacroiliaca que a gente vai fazer, ela tem em torno de 10 centímetros do tamanho total dela, é uma lesão muito grande, e você pode sim ter o risco de fazer essa desinserção da musculatura glútea se não tiver alocado com a cânula sobre a tábua sacral e não sobre o ilíaco, né? Então, é isso que a gente tinha falado, essa amostragem, de novo, da nossa área, que ele é lateral aos 3 forames sacrais e medial ao ilíaco. Outra coisa que sempre existe um questionamento, se eu fico com a cânula mais perto do forame ou mais distante do forame. Tanto faz em termos de resultado, tá? Teoricamente, se você deixa que tenha menor ramificação, mais próximo ao forame, você poderia ter mais sucesso. Porém, o que acontece, na verdade, é que mais próximo ao forame são evidenciados mais hiperpatia no pós-operatório. Então, a melhora do paciente vai ser mais tardia. Ele fica incomodado, fica uma hiperpatia que pode durar de 8 a 12 semanas, e daí começa a analgesia, ele começa a ter melhora da dor. Então, a gente tem que aí encontrar o meio termo, seria mais essa área verdinha, porque a área roxa vai ter sucesso, porém, dependendo da técnica que você usar, você pode perder inervação e denervar numa área até insuficiente, ou teria que ampliar muito essa área de denervação. Enquanto que na área vermelhinha, você pode ter mais hiperpatia no pós-operatório imediato. De novo, a comparação dos campos, buscando um pouquinho mais essa área verde, tá? Então, nós fazemos um oblíquo crânio-caudal, paciente decúbito ventral, lógico. Podemos fazer o paciente com uma anestesia geral, idealmente não fazemos curarizado, tá? E pode ser feito tranquilamente com uma sedação e local. Depende de muitos fatores, depende do paciente, depende do anestesista, depende enfim, da sua habilidade de fazer o procedimento. Então, tem vários motivos para você chegar a um consenso do ato anestésico ideal para o seu paciente. E a primeira técnica que eu vou citar aqui para vocês é a paliçada. Essa paliçada foi descrita aí, especialmente pelo Dr. Cosman, que ele faz o efeito bipolar, colocando as cânulas sobre a tábua sacral ao redor dos forames, e faz a lesão convencional ablativa com efeito bipolar. Na verdade, você pode fazer tripolar, quadripolar, quantas agulhas você quiser colocar, você vai ter no efeito de somatória de campos. O nosso questionamento é exatamente sobre essa parte aqui dessa foto aqui de baixo, que ele não tem profundidade, porque nós estamos indo com a ponta da cânula e a lesão está sendo feita com a lateral da cânula. Então, não é um procedimento que habitualmente a gente gosta de fazer. O que às vezes eu faço, se o convênio, infelizmente, não dá trégua e não autoriza outra tecnologia, eu entro com a agulha bem inclinada e deito e faço o efeito bipolar com ela o mais deitado possível sobre a tábua sacral e não perpendicular do jeito que está aqui.
e você usar uma cânula o mais grosso possível, se possível uma cânula 18, que você aumenta o campo de ação lateral e com a cânula mais deitada você pode ter uma ação melhor sobre esses ramos sensitivos aí que estão justo à periósteo. Então, se você for com a ponta da agulha aí, o seu efeito de denervação é muito pequeno. O êxito, a chance de êxito é muito baixa. Os autores falam algo perto de 40%, 60% no máximo de sucesso, tá? Isso o máximo, não é que ele tenha esse sucesso, tá? Enfim, exatamente por causa dessa profundidade. Já a outra tecnologia que nós temos aí é um probe de 3 eletrodos, tá? Por motivo de compliance, eu não escrevi o nome, mas a gente não tem por que não falar, é o sistema da Abbott, que é o Simplicity, né? É um sistema que você tem os 3 eletrodos num único eletrodo, na verdade. Então, os 3 pontos expostas, vamos dizer, num único eletrodo. E ele tem 20 milímetros, faz uma lesão bastante grande, bastante larga, é específico para a denervação de sacilíaca. Ele trabalha primeiro monopolarmente, depois ele faz o sistema bipolar. Ele faz de 2 em 2. Então, você faz a denervação toda aí, fazendo uma abrangência grande, e ele deve estar locado e aderido bem à tábua sacral para a gente ter sucesso, tá? É um sistema específico e que a gente tem encontrado com bastante frequência bons e excelentes resultados, porque ele é específico e tem realmente a lesão do tamanho que a área precisa, tá? Ele abrange toda a área. Em termos de técnica, o que eu chamo a atenção para vocês? Primeiramente, depois de locado no AP, realmente fazer o controle no perfil para que a gente tenha o contato com a tábua óssea sacral e não estejamos sobre o ilíaco, como a gente já falou, tá? E aí você vai decidir se você abrangeu todo o tamanho da articulação sacroiliaca e você vai decidir se você vai fazer com 2 ou 3 polos. Os pacientes menores, as pacientes de menor estatura, menor porte físico, você pode, às vezes, fazer a denervação da sacroiliaca só com 2 polos. E os pacientes mais longilíneos, você vai ter que fazer com os 3 polos. Outra coisa interessante, em todos esses sistemas, não só nesse eletrodo de 3 polos, mas quando a gente tem um perfil, muitas vezes o eletrodo pode estar dando essa impressão aqui de que ele está dentro do sacro. É porque o sacro é muito mais largo na extremidade e você mesmo estando lateral aos forames sacrais externos, você pode, no perfil, estar com uma visão que a parede sacral, a borda do sacro, se sobrepõe ao eletrodo e dá a impressão que ele está dentro. Então, você pode e deve fazer um teste sensitivo motor, especialmente o motor, e depois de negativo, com uma voltagem alta, 2 volts, por exemplo, aí você pode fazer a denervação. Tá? É um procedimento que a gente tem que fazer anestesia antes, porque esse eletrodo, esse probe, não tem luz para injeção do anestésico. Então, a gente faz anestesia antes de fazer o procedimento. Tá? Então, mesmo ele estando com essa imagem, que no perfil parece que ele está dentro do saco, provavelmente ele está corretamente locado, desde que o estímulo motor ou sensitivo foi negativo. Tá? E o que está errado é essa localização aqui sobre o ilíaco, que a gente já falou. Não deve fazer. Você corre risco aí de fazer lesão muscular importante. Esse é o ponto correto, comparando onde vocês estão vendo a imagem aqui sendo mostrada. E também a outra, que seria parecendo que ela está dentro do saco, também é correto, desde que esteja com estímulo sensitivo motor negativo. Então, com o eletrodo alto, a gente não vai fazer o procedimento. Outra coisa aqui, ó, no AP, olha só, o AP nitidamente foi locado sobre a impressão que estava sobre a articulação, na verdade, estava sobre o ilíaco. Então, na conferência do perfil, né, da visão lateral, você observa isso, que uma parte só aqui tocou o sacro, o resto ficou tudo sobre o ilíaco. Na verdade, foi sobre a asa sacral lateralmente. Né? E olha como seria o correto. Tá? É um sistema que, às vezes, você tem um pouco de dificuldade de fazer no paciente que tem o sacro mais curvo,
tá? Isso pode acontecer. E então, uma das sugestões é a gente fazer em partes, pessoal. Olha aqui, ó. Eu posso fazer, primeiramente, 2 eletrodos, sempre que se faz das extremidades. Depois eu faço o quê? Eu pego o mesmo paciente, reloco o ponto de entrada, adequo o eletrodo de novo e faço... Aqui estaria tudo errado, porque eu só estou com o eletrodo em contato, tá? Aqui foi uma amostragem, de novo, de erro. Eu estou tentando localizar e fazer o Simplice e local o Simplice corretamente e não estou conseguindo. Então, a alternativa é essa, ó. Faço em 2 tempos. Esse é o certo, ó. Faço com 2 eletrodos primeiro, sobrou área aqui atrás ainda para fazer, loco de novo um pouquinho mais abaixo. Então, o da direita são os corretos. Esses daqui é o que a gente deve fazer. Que seria a denervação em 2 tempos, que a gente chama. Tá? Então, a posição correta final no AP deve ser sempre lateral aos forames, mais medial ao ilíaco, né, a borda do ilíaco. E qual que é o problema dessas tecnologias? Nós não temos duplo cego randomizado, nós temos pouquíssimo trabalho disso, né? Então, aqui, apenas uma amostragem de um artigo de 2018, com follow-up de 12 meses, só que você vê 64 pacientes comparando com a radiofrequência convencional, tá? E que teve uma resposta superior, tanto na dor como na qualidade de vida, através do Obstry índice, que ele dá essa qualidade de vida e também de função articular, né, relacionada a isso, e outros índices de qualidade de vida superior à radiofrequência convencional. Mas é uma dificuldade que a gente tem de ter grande casuística, né, nesses trabalhos. É o que falta para a gente ter força, inclusive, hoje, perante a convênio, tudo. Nós não temos isso. Mas nenhuma técnica cirúrgica tem, na verdade, grande comparação randomizada, duplo cego, né, com casuística grande, multicêntrico, etc. Aqui é uma imagem muito bacana desse mesmo trabalho, mostrando em imagem de aquisição tomográfica, depois de locada sob fluoroscopia, provavelmente ele fez naquelas máquinas que montam a imagem depois, quando o eletrodo está corretamente locado, como ele fica bonito aqui, ó, medial à borda do ilíaco, né, e bem lateral aos forames externos sacrais. Agora, a última tecnologia que eu vou citar para vocês, que é a radiofrequência refrigerada. A radiofrequência refrigerada, ela vai fazer ao redor dos forames externos de S1, S2, S3, lateralmente a eles, sempre tocando o periósteo, igual as outras tecnologias também fazem, tem que ser sempre tocando o periósteo, você vai fazer ponto a ponto. Tá? Então, você vai fazendo ao redor dos forames. Existe um Y metálico que você coloca sobre a pele para te ajudar a identificar esses 3 pontos que você vai fazendo. Como as lesões da refrigerada, elas são lesões de 1 centímetro a 1,2 de diâmetro, são lesões grandes. A hora que você faz aí o total aí de praticamente 9 lesões, e quando a gente incluir aqui o L5-S1, que eu já vou falar dele também, você faz aquela lesão de quase 10 centímetros aí, que envolve a articulação sacroiliaca, a inervação dela. Tá? Lembro aí que a radiofrequência refrigerada, ela tem aquele campo perto de 4 vezes maior que uma radiofrequência convencional. O motivo disso é que circula água dentro do eletrodo e que isso mantém a ponta resfriada e o campo, uma vez aquecido, o tecido aquecido, né, o tecido que vai ser lesionado, ele não passa o calor para o metal, ele sempre vai passando para o tecido, então vai ganhando amplitude sobre o tecido. E então fica com um diâmetro maior e circular. Quando a gente faz eles ponto a ponto, depois nós vamos mudando as cânulas de lugar e podemos até, se for no caso aí, usarmos 2 eletrodos ou 3 eletrodos para fazer uma denervação de uma articulação. Tá? Ao redor do forame, nós temos essa área. É uma área de lesão muito grande, e aqui a gente está vendo a comparação das áreas obtidas, somando aí um espaço superior a 3 centímetros de comprimento total
essa soma ao redor dos forames, tá? Eu gosto muito de fazer em torno do lado direito aqui, de como se fosse 13 horas, 1 hora da tarde, né? 4 da tarde e 5 horas, tá? Porque eu fico com o raio crânio-caudal. Se você está em AP, essa referência de relógio, ela muda. Mas, geralmente, eu trabalho assim, porque o saco fica mais alongado, eu tenho mais espaço. Outra coisa importante, que a gente acabou de falar bastante, é a gente deixar os eletrodos sempre em contato ósseo no perfil o contato ósseo sacral, podendo ter até aquela pontinha mais com a impressão de que está mais dentro do sacro, desde que o teste esteja negativo, sensitivo e motor. E não estar no alto do ilíaco, como a gente já falou exaustivamente aqui. Como esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo ele não está provavelmente em cima do ilíaco, mas não está alocado corretamente sobre a tábua sacral, então não é o ponto correto de denervação. E é um sistema que, independente do saco ser mais curvo ou não, você vai conseguir fazer o procedimento sem precisar fazer nenhuma artimanha, porque você tem ponto a ponto, vai trabalhando e vai fazendo, tá? Eu sempre incluo, pessoal, não importa a tecnologia, eu incluo a denervação de L5-S1. A gente já sabe que não há participação importante do ramo médio de L5 sobre a sacroiliaca. É menos de 1%, é menos de 3%, pelo menos. Porém, eu nunca tive um paciente que tem dor de sacroiliaca e não tinha também dor facetária da L5-S1. Nunca tive esse paciente. E eu já tive o contrário, aquele que eu já fiz a denervação de sacroiliaca e depois voltou dizendo que estava com a mesma dor e eu fui ver ele estava com a dor de L5-S1. Então, eu sempre faço a denervação, não importa qual a tecnologia. Eu pessoalmente, depois nós até podemos conversar na mesa, mas eu habitualmente faço. E eu, muito frequentemente, faço bilateral, tá? E eu queria chamar a atenção também que essa tecnologia aqui da radiofrequência refrigerada nós podemos fazer. Eu gosto muito de fazer com uma punção só. Eu vou só mudando a ponta da agulha, eu vou denervando toda a área sacral e depois ainda sem tirar a agulha, ou seja, com uma única punção eu faço toda a sacroiliaca, mais o L5-S1 e às vezes até consigo fazer níveis superiores, como o L4, L5, tá? Então, a gente consegue, às vezes, fazer isso. Essa aqui é um exemplo, é uma foto nossa, que a gente foi fazendo o procedimento. Como era um lado só de dor, eu pus 2 cânulas, então não fiz uma punção só por isso, mas quando eu tenho os 2 lados, uma sacleite bilateral, que são procedimentos mais raros aí de serem feitos, mas a gente faz com uma punção em cada lado só, e depois de realizado a denervação, como esse caso aqui de cima, derivamos a sacroiliaca toda, aí eu fiz o L5-S1. No L5-S1 você tem que fazer a conferência no perfil igual como se fosse fazer uma denervação convencional antes da articulação, da linha articular, ziga apofisária, faz o teste motor, sempre. E ainda por cima, nesse caso, eu consegui locar a mesma cânula, a mesma punção, aí eu fiz do outro lado, era um caso que eu fiz bilateral, mas com uma punção única eu mudei e fiz a denervação de L4 L5. Então, e depois também fazendo a conferência no perfil. Então, eu também consigo, com uma punção, abranger não só a sacroiliaca, mas L5-S1 e L4-L5. Da mesma maneira, nós temos essa dificuldade de termos trabalhos aí mostrando aí enfim, com qualidade, mostrando uma confiabilidade, porque não são casos de trabalhos randomizados, duplo cego, enfim. Aqui tem também 1 ano de follow-up e com 51 pacientes, mostrando que há uma durabilidade de ação dentro desses 12 meses, tá? Tanto na qualidade de vida, na função articular e na dor. Tá? Aqui um review mostrando também sobre a refrigerada. Olha como é louco isso. De 84 trabalhos, mais 2 adicionais, ele conseguiu incluir só 7 na revisão. Por quê? São trabalhos que não têm a característica de grande publicação, de qualidade, visando, enfim, dar confiabilidade, e as revisões não são conclusivas por isso. Então, mostra um resultado positivo, sugere que na falha de um tratamento conservador você tem essa alternativa para tratamento, mas você não tem ainda evidência de alta de sucesso por causa disso. Tá? Então, faltam mais trabalhos randomizados, etc. Aqui
É um trabalho do Pen Physician, que são os pacientes que a gente fez lá no hospital. A Lígia, que foi a nossa primeira residente na nossa residência, ela fez a tese de mestrado dela, ela pegou alguns pacientes que fizeram tanto o sistema com os 3 eletrodos, né, o probe com os 3 eletrodos, a refrigerada, e comparou com a pulsada. A pulsada, pessoal, a gente não falou aqui, mas nos casos que você não tem material, enfim, liberado pelo convênio, que a gente já falou disso, você pode fazer aquela paliçada deitada, que é o que eu gosto de fazer, se acontece isso, ou você pode fazer a pulsada de S1 e S2. O Dr. Sluder, habitualmente, ele faz pulsada de S1 e S2 e não denerva ninguém. E, enfim, nessa comparação aqui, retrospectiva, foi encontrado melhor sucesso nas técnicas de denervação, então, tanto com os probe com 3 eletrodos quanto na refrigerada, do que na pulsada. Tá? E a gente abre aí o caminho para a gente fazer novas revisões, mas você vê que também é só um trabalho retrospectivo, tá? Mas que é o que a gente tem. Eu queria agradecer a todos aí, mais uma vez, queria convidá-los a participar mais da sociedade, mais da Sobramid. E antes de eu passar a palavra aos colegas aí, eu queria contar essa pequena historinha aqui para vocês aqui, tá? Lógico que está estilizada, mas é assim, eu tenho um tio, é o Alid, ele é libanês, naturalizado americano, ele mora nos Estados Unidos, em Ohio, então não é esse da foto, mas provavelmente de gozação ele é muito pior que esse da foto. Ele deu motivo, você está frito o resto da vida. E ele estava aqui de férias, eu convidei ele para um bacalhau na minha casa. Esse aqui é o bacalhau que eu gosto muito de fazer. E foi quando o Nicolas tinha ganhado, no 2004, 98 mais, era o puta vinho maravilhoso. A gente eu queria provar esse vinho. E eu comprei uma degustação de todos que eu tinha acesso aqui no Brasil, por vias legais, da Catena Zapata. E eu só abri a caixa no dia do jantar, que ele ia chegar lá, e eu também chamei uns amigos, e fiz uma puta propaganda, que ele era pão duro, que ele nunca ia tomar um vinho desse na vida, e fui falando só porcaria. E quando eu abri a caixa, peixe morre pela boca. Logicamente, estavam todos os vinhos lá, menos o Nicolas. O único vinho que não estava lá era o Nicolas. E eu já gelei. Meu tio vai acabar comigo. O resto da vida ele vai falar, bonito aquele vinho, que eu sou pão duro, que eu não ia comprar nunca, que você me levou para provar. Eu não ia ter saída para isso. Eu liguei na loja, falei, como vocês não mandaram isso? Eu estou aqui em Campinas, liguei em São Paulo. Não, ficou na loja de Higienópolis, a gente esqueceu de mandar para você. Eu preciso para hoje. E era tipo 4:30 da tarde, 5 horas da tarde, eu preciso para hoje, para o jantar de hoje. Ah, não, mas a gente despacha, mas não, eu quero hoje. Não tem, arrumei um motoboy, maluco. Falei, você tem que chegar com esse vinho aqui, seja lá o que for, você tem que chegar com esse vinho. E o motoboy saiu e partiu atrás do vinho. E o que acontece é que no meio do caminho começou a cair uma chuva, uma desgraçada, uma chuva, a lagoa marginal, não tinha mais trânsito, acabou, não tinha o que fazer. E o pessoal chegou, e o meu tio chegou com essa cara simpática aí, nós começamos a tomar os outros vinhos. Ele, mas você não sempre põe o melhor primeiro? Você está com as papilas gustativas prontas para esse melhor vinho? E foi, e pus o bacalhau na mesa, tarde, 10 e pouco da noite, nada. E o bicho começou a gozar de mim, eu fui entrando embaixo da mesa de vergonha, assim, no meio do negócio, toca a campainha e tá o motoboy ela inteiro encharcado com aquele vinho. E eu vou contar para vocês que desde então, até hoje, nenhum Nicolas, para mim, não importa se aquele foi 98, ele podia ser 0 ponto. É para você ver como o vinho tem esse lado de história, o lado social, e foi um dos melhores vinhos que eu tomei, porque aí eu virei a mesa e gozei muito dele,
e foi muito divertido, e a gente sempre fala dessa história para todo mundo, viu? Mas é isso aí, pessoal. Obrigado, viu? Pois é, ainda bem que o vinho vem em garrafa, né? Que se ele viesse... Você ia beber aquela água de chuva toda ali. Justo da marginal do Tietê, hein? Logo do Riozinho Limpo. Justo da marginal. Ô, Zé, mas esse motoboy, hein? Esse motoboy, tanto que a gente acabou, falei, não deixei ele embora, dei um golinho do vinho para ele, com dor no coração, mas ele tinha que tomar, cara, tinha que tomar, viu? Trabalha pro Zé Luiz até hoje o motoboy, cara. É ele que busca o vinho do Zé Luiz. Agora ele tá um pouquinho mais longe, ele vai lá na Seria Argentina. bom. Seria bom, hein? Seria bom. Ô, Mil, começa aí, fala alguma coisa de sacrilíaca aí, antes de você ver e passar as perguntas aí, ver o que você... Mas você falou tudo, não sobrou nada para mim. Eu ia perguntar do GL5, você já falou, sapecou no final da aula. Eu falei, eu já ia perguntar assim, qual que era a participação do ramo de GL5? Eu falei assim, aí você já vai lá e cita ela lá. Eu falei, eu vou te falar, viu? Mas aqui, uma pergunta que eu acho que é interessante para os colegas é que quando você falou sobre a questão da hiperalgesia, quando você se aproxima muito da inervação perto do forame, se ele chega muito perto da borda do forame, você tem aquela hiperalgesia inicial, é que aquilo que eu vejo assim, na minha prática assim, é que o paciente ele nunca fica muito satisfeito na fase inicial, sabe? Da derivação de sacrilíaca. Toda vez que eu faço a derivação de sacrilíaca, o paciente me dá dor de cabeça, porque eu explico para ele antes e tudo, e esse tempo de lápis, esse lapso de tempo entre o momento da execução e o momento da analgesia, que às vezes se prolonga um pouco mais, né? Como é que você lida com isso? Como é que você como você faz para poder deixar o seu paciente mais confortável nesse período? Mil, eu acho que isso aí é tão importante, porque eu não sei se é a mesma experiência de todos aí, mas o pós-operatório, se você faz essas lesões grandes e, inevitavelmente, uma ou outra lesão for mais perto da borda do forame, que é o que é relatado aí, você tem uma hiperpatia que acontece no local. Tá? O paciente fica com uma dor, a dor dele, porém agudizada. Tá? E muitas vezes com aquela sensação de anestesiado, que quando ele não sabe explicar o que está sentindo, e é a sensação da hiperpatia, né? E aí o que acontece? A gente deixa o paciente já, quando ele entra no consultório, a gente já vai fazer, e a gente vai fazendo diagnóstico, vai fazendo a evolução e vai decidir esse tratamento. Antes de colocar ele na mesa, a gente avisa que há a possibilidade da melhora da dor só ser depois de 2 a 3 meses. Tá? Habitualmente a gente faz isso. E você sabe porque você já viu a gente fazer e falar isso para o paciente. Então a gente vai manter o paciente mais medicado durante esse período, especialmente a primeira semana, ele fica mais medicado. E depois a gente vai fazendo esse acompanhamento aí, vai passando para ele que é normal. Em muitos casos, eu não sei vocês, mas eu ouço o paciente falar assim que se arrependeu de ter feito, não é raro, não é também comum, mas você vê, sei lá, cada 10 pacientes, um fala isso, ou 2, sei lá, e nossa, mas eu arrependi porque está doendo tanto. E esse paciente que fala isso, ele, quando dá perto de 8 a 12 semanas, ele começa a melhorar e de repente ele melhora. Ou seja, você foi na área sensitiva, é a mesma dor dele, não é uma dor nova, são informações importantes, é a mesma dor dele, porém agudizada, tá? Enfim, a gente acaba tendo essa orientação que eu estou te passando, viu? Tá até legal essa pergunta, acho que os outros vale a pena responderem também e falarem a vivência de cada um. E aí, responde aí, Leandro. Não, na verdade, eu concordo com tudo que vocês acabaram de falar, mas eu vou fazer um questionamento aqui, que assim, é um questionamento que eu me faço há algum tempo sobre a dor sacroiliaca. Porque a gente faz o diagnóstico, que é preconizado pela literatura,
através da injeção intraarticular. E aí a gente está, teoricamente, anestesiando toda a articulação, inclusive os seus ramos anteriores, na qual a gente não tem acesso. Aí eu pergunto, para a gente ter uma resposta mais fidedigna de um tratamento mais definitivo, não seria o ideal a gente fazer o bloqueio dos ramos laterais ao invés da injeção intraarticular? Porque pode ser que você tenha uma resposta tão positiva no bloqueio do teste e não esteja na radiofrequência. Não sei se vocês já Essa foi a pergunta que o Bernardo fez aqui. Sabe? Aqui é o seguinte, nos Estados Unidos, você tem um sistema de fazer o bloqueio nos mesmos pontos da lesão. Então, existe o kit de bloqueio próprio que você for fazer a refrigerada depois, você faz ponto a ponto nos pontos da lesão. Eu nunca li, não sei se também é outra pergunta, acho que os colegas podiam responder as duas perguntas aí em termos dessa hiperpatia no pós, isso aí. Eu nunca li especificamente uma colocação dizendo que seria melhor o resultado. Por quê? Porque o resto do mundo, exceto os Estados Unidos, né, faz intraarticular. E, na verdade, o que a gente sabe é que o intraarticular não é realmente dentro da articulação, é a passada da cápsula articular, e que teria o mesmo efeito de analgesia sobre os ramos sensitivos que inervam os ligamentos supraarticulares ali. Então, há uma dúvida disso. Eu gostaria também de ouvir a maioria aí. Eu penso há mais ou menos 2 anos, mais ou menos como o Leandro, e veio de encontro com a pergunta que o Bernardo fez, que eu acho excelente. Então, exatamente, vou até compartilhar um pouco a minha tela aqui, toma liberdade, porque é exatamente isso que o Leandro falou. O Zé mostrou ali a parte que ele denerva, né, a parte posterior, mas existe aqui os ramos anteriores, principalmente o ramo ventral de L4 e L5, que obviamente a gente não vai queimar, né? Agora, a questão... Agora que danou-se aqui... Deixa eu descompartilhar aqui só um pouquinho. Já volto lá. A questão, e esse estudo que eu acho fundamental, mas já adianto que a literatura não é contundente em indicar um bloqueio sobre o outro, mas olha como esse estudo é interessante. Deixa eu mostrar para vocês. Esse é um estudo do Dreyfus, que é americano. O que ele fez? Ele recrutou alguns pacientes e ele pagou $100 para cada um. Tá? Lá eles podem fazer isso, né? E ele, então, ele recrutou 20 pacientes que tiveram dor o que ele chama de probing, né? Que é cutucar a articulação sacroiliaca, e aqueles que tiveram dor com a distensão da sacroiliaca. E ele mediu o volume com o qual esses pacientes tiveram dor à distensão da sacroiliaca. Então, nesses 20 pacientes que foram recrutados, ele fez o seguinte: ele bloqueou os ramos laterais, em metade deles, perdão, e fez salina isotônica em ramos laterais da outra metade. E aí ele repetiu esse experimento de cutucar a sacroiliaca ou distender a sacroiliaca com o mesmo volume previamente utilizado. E olha o que ele percebeu, que 30% dos pacientes que fizeram o bloqueio dos ramos laterais ainda tinham dor à manipulação da sacroiliaca com agulha, né? E mais importante do que isso, 80% daqueles que foram submetidos ao bloqueio dos ramos laterais ainda tiveram dor à distensão capsular. Ou seja, vem de encontro com o que o Leandro fala, porque a gente não consegue denervar a sacroiliaca totalmente, né? A gente denerva a parte posterior. Então, e esse estudo aqui eu também acho bastante interessante. Por quê? Porque ele comparou cadavericamente a probabilidade de pegarmos os ramos laterais com diversas técnicas. Então, exceto a monopolar convencional, todas as técnicas pegam uma porcentagem significativa. Tanto a bipolar, como a palisade, como a resfriada, todos pegam alguma coisa. Então, o questionamento, voltando aqui ao Leandro,
não é nem como nós vamos denervar, é quem nós vamos denervar. E a resposta, para mim, está justamente no que o Leandro falou. A quem nós vamos denervar, na minha opinião, em breve vai estar documentado que são aqueles selecionados com bloqueio de ramo lateral. Na verdade, eu acho que isso vai acontecer, posso estar errado. Como que eu faço na minha prática clínica? Eu não gosto de denervar jovem. Eu não gosto. Então, quando o paciente é jovem, com uma alta demanda osteomuscular, eu prefiro tentar uma terapia regenerativa. Quando o paciente é idoso, que tem uma demanda física mais baixa, ok, eu acho tudo bem denervar. Então, quando eu vou optar por uma terapia regenerativa, eu faço um bloqueio intraarticular como diagnóstico. Quando eu vou selecionar para a radiofrequência, eu faço, então, o bloqueio dos ramos laterais. Esse raciocínio a gente já tem, inclusive, erroneamente, com a faceta. A gente tem, embora o último estudo do Cohen mostre que não é verdade, não se a gente, né, mas muita gente tem, a ideia de que o bloqueio do ramo médio, como preditor da radiofrequência, é melhor do que o bloqueio intraarticular facetário. O que não é necessariamente verdade. Por quê? Porque a inervação da articulação facetária ela não é mista e inabordável como é da sacroiliaca. Então, para resumir, eu concordo demais aí com a fala do Leandro e é basicamente assim que eu faço na minha prática. Você, André, como eu te falei, a gente não tem o kit específico. Lógico que você não precisa dele. Você pode fazer com uma agulha de hack e você vai fazer nos mesmos pontos, né? Uhum. E você segue os pontos exatos da denervação. Não é isso que você faz? Exato, isso que eu faço. E o André, mas o anterior, colaborando com o que você está falando, viu, André? Desculpa, Mil. Na verdade, nós temos uma casuística mundial, né? Porque os Estados Unidos inteiro faz o bloqueio do ramo lateral. Exato. Então, em número de casos, deve ter milhares. Só não foram Exatamente. publicados. Mas não tem a comparação, né? Não tem a comparação. Exato. Perfeito. Não tem a comparação. Perfeito. Fala, Mil. Não, é porque se a gente chegar à conclusão de que realmente a gente precisa denervar o anterior, vai ser complicado, né? A gente não consegue acessar tão facilmente, né? Não, e nem dá para denervar ramo ventral, né? Pois é. O Rohoff, na Holanda, o que ele faz? Ele denerva posterior, ele faz ácido hialurônico intraarticular e faz pulsado L4, L5. L4, L5 ou S1, S2? Ele faz pulsado L4, L5, ramo ventral. DRG, desculpa. Você sabe que deixa eu falar para você, toda sacroiliaca, habitualmente eu pulso S1 e S2. Faz tempo, porque você tem um acesso não é uma denervação, mas é uma modulação dessa área. Então, habitualmente eu faço isso. Uma discussão boa essa. Essa discussão foi interessante. Discussão muito boa. Eu falei, essa discussão era uma discussão que eu já tinha tido essa discussão com o André uma vez, e eu não sei se o André lembra, nós tivemos uma discussão desse grupo lá no Telegram, uns anos atrás. Se for no Jockey, eu não lembro. Não, no Jockey era bom. Lá nem eu lembro de nada, eu tinha uma amnésia. Mas a gente já teve essa discussão sobre denervação de sacroiliaca e essa questão da participação anterior, né? O quanto que a gente consegue realmente denervar. Interessante que a gente consegue, mesmo com esses estudos, André, mostrando, né, um alto grau ainda de dor depois, a gente consegue bons resultados clínicos, né? E isso que é interessante. Como que você faz a sua prática clínica, André, com a regenerativa para sacroiliaca, paciente jovem? Desculpa, como que? Até entrando um pouquinho na área do Dr. Demange ali, como que você faz aí a parte da regenerativa para paciente jovem na sacroiliaca? Você faz a regenerativa com o quê? Com PRP mesmo? PRP e BMAC, tá. Uhum. Qual que é a experiência sua, Demange, na sacroiliaca, para regenerativa? Eu não tenho experiência,
Não tá, Né? saiu da minha área de Para atuação. sacroiliaca, não? Complexo, né? E o que você, baseado nisso que você ouviu aí da gente, como suposição, tudo bem, é teórico, a ideia do André é pegar o paciente jovem e tentar a primeira regenerativa, o que você acredita nisso aí? É um caminho? Assim, aqui a questão da sacroiliaca, ela tem fatores super variados na dor dela, né? Acho que a análise biomecânica do paciente vai começar cada vez mais nos jovens ser importante. Só que a gente é muito incipiente na análise do balanço sagital, da sobrecarga da sacroiliaca, dos aspectos relacionados à parte biomecânica que levaram a um quadro de dor da sacroiliaca no indivíduo que não tenha nenhum quadro autoimune, nenhum outro quadro adicional para uma sacroileite, né? Então, acho que para a gente é um divisor de águas é o sujeito com a sacroileite decorrente de um processo autoimune, nos diversos que sejam, e aí vocês sabem muito bem todos eles, espondilite, e assim vai do sujeito que é por sobrecarga mecânica. Esses eu acho que o entendimento do aspecto biomecânico ele é crucial e que eu acho que a gente ainda é muito incipiente nessa linha. O Demange tocou num ponto que eu acho interessante, dá para discutir, que é essa questão, obviamente, da etiologia, né? Então, Eu se a ia gente comentar for... isso, André. Como é que você pensa isso para os pacientes com patologias inflamatórias, né? Exatamente, e veja como o raciocínio ele vai se encaixando, né? Então, por exemplo, não sei vocês, mas eu tenho mau resultado com denervação e doença inflamatória de sacroiliaca, tá? A gente sabe que a parte anterior da sacroiliaca, ela é a parte sinovial, e a parte posterior é a parte mais ligamentar. Isso acontece nos três segmentos, de S1, S2 e S3. Então, a doença inflamatória, ela vai acometer mais profundamente a parte anterior. Ou seja, aquela inervada pela parte anterior, inclusive, né, da inervação. Por isso, se justifica um mau resultado com a denervação. Já o paciente com uma dor mecânica, ele pode ter uma predominância da dor posterior, né? E há, inclusive, quem esteja chamando de dor, uma sino de dor posterior da sacroiliaca, em inglês, alguma coisa assim. Já estão chamando assim em alguns casos. E a questão mecânica é muito importante porque muito da dor ela é gerada por instabilidade da sacroiliaca, por hipermobilidade da articulação sacroiliaca. E aí a medicina regenerativa, ela não vem só como regeneração, ela vem como estabilização, inclusive fazendo as punções nos ligamentos perissacroiliacos, né? Para, de fato, tentar estabilizar mais aquela articulação. E a outra opção, né, que a gente não tem no Brasil ainda, seria aquela fusão minimamente invasiva, né? Que eu não sei, eu não tenho experiência, só vi em congresso. Não, mas, André, puxando um pouco do gancho aí que você falou da regenerativa e da parte mecânica, o que a gente tem percebido em alguns casos, pacientes que sofreram artrodese, passaram por artrodese longa, com a sobrecarga e aí alterando o balanço sagital, como o Demange falou, além da questão do bloqueio teste, de denervação, se você faz um pouco de medicina regenerativa nessa musculatura acessória, nesses ligamentos ao redor, tem tido um melhor resultado no conjunto. Inclusive, assim, fazendo 4, 5 sessões, né, com o próprio BMA matriz mesmo, que é mais simples, mais fácil de fazer. E aí você tem tido um resultado importante e tirado pacientes que estavam voltando de novo para o centro cirúrgico fazer bloqueios diversos, né, tentando várias coisas e não resolvia. E aí, quando você atua a regenerativa nesses pontos, você tem um resultado importante e bem diferenciado, cara. A gente já conseguiu fazer aqui em Aracaju alguns casos assim. Pelo menos uns 6 pacientes que estavam rodando de ortopedista de coluna, neurocirurgião. E aí, quando caiu com a gente lá no serviço, a gente conseguiu dar uma melhorada boa fazendo dessa forma. Uhum. O pessoal, eu até me lembrei de um assunto um pouco relacionado a isso tudo que vocês estão falando. Também tem alguns colegas que ficam fazendo bloqueios repetidos da sacroiliaca, né? E a sacroiliaca é uma área que tem uma respiração anaeróbica muito grande, ou seja, ela tem uma baixa circulação, uma perfusão nessa região
E é uma área de que tem muita literatura, e a gente tem muito medo disso, de muita infecção pós-procedimentos de punções. Às vezes, até numa primeira punção, você tem infecções com casos graves, de evolução grave nessa região aí. Então, uma coisa que a gente também fica temeroso do paciente que fica fazendo bloqueio seriado nessa região, né? Porque acho que é uma alternativa ruim. Não vejo isso como uma qualidade. Na verdade, vejo uma alternativa extremamente ruim. Você tem que tentar as alternativas mais resolutivas o mais breve possível, da minha visão. Eu não sei se vocês concordam também. Deixa eu cortar um. Degraus, né? Ao invés de ficar no primeiro. Sim, tem duas perfeito. perguntas aqui. Tem duas perguntas da plateia, só para poder. Desculpa eu cortar o assunto de vocês, senão a gente não responde o pessoal. Deixa eu ver como é que está nosso de horário aqui. Peraí. Nós estamos com quanto tempo aí? Tem 10 minutos para acabar. Tem duas perguntas aqui. Uma é da Luiz perguntando para o Zé Luiz, né? E eu acho que pode ser para todo mundo. Qual seria a prescrição para a dor no pós-operatório, especialmente na primeira semana, nesse momento do flare, né? No momento da hiperalgesia? O que vocês prescreveriam para esses pacientes? Eu acho que cada um pode falar rapidamente. Eu normalmente mantenho a medicação de base, se estiver tomando, por exemplo, algum gabapentinoide, aí eu mantenho e associo, como é uma área, o seu procedimento de radiofrequência é uma lesão, e nas áreas de lesão você tem afloramento de receptor COX, eu sempre passo um anti-inflamatório COX-2, se não tiver contraindicação, com coronariopatia, etc. Tá? E eu associo um analgésico opioide, que pode ser um opioide fraco, tipo um tramadol, alguma coisa assim. Normalmente eu faço isso. E habitualmente é dessa maneira. Tá? Podendo ter a dipirona, etc., que sempre uso. E aí, o que vocês querem complementar? André? Eu vou mais ou menos na mesma linha, só a questão de, obviamente, avaliar a intensidade da dor, né? Eu já cheguei a usar metadona em flare-up. Concordo, legal. Eu acho que o opioide forte, ele pode ser deixado aí realmente com um opioide de resgate aí, para tranquilamente poder atuar, porque às vezes a dor é muito intensa. Eu já tive colega, DNV colega ortopedista, que eu DNV, e o colega me ligou com 3 dias, 5 dias, e me querendo me matar, e se eu não desse para ele um opioide, então realmente tem que tomar cuidado. Taquida, quer complementar alguma coisa, Leandro? Marco? Indo na mesma linha do que o Demange falou, a gente conhece muito pouco sobre as instabilidades. E a gente sabe que os procedimentos de coluna, por exemplo, radiofrequência, eles praticamente têm um resultado muito ruim na presença de macroinstabilidades. E isso a gente consegue ver, essas macroinstabilidades na coluna, mas a gente não tem os testes na sacroiliaca, porque isso seria uma predição para eventuais artrodeses que o André acabou de comentar, ou para um procedimento tipo radiofrequência. Então, assim, é preciso ainda entender mais sobre a sacroiliaca para escolher o melhor procedimento para ela, porque, assim, se tiver uma macroinstabilidade, não vai funcionar procedimento de radiofrequência. Então, assim, a meu ver, né? Então, assim, a gente precisa aprender um pouco ainda no que seria a melhor alternativa de tratamento, se radiofrequência, regenerativa, associação destas duas, ou mesmo uma artrodese percutânea, etc. Perfeito. Então, a última pergunta aqui, só para a gente poder terminar, porque senão o nosso tempo vai acabar. A conversa, nós temos que começar a voltar realmente a encontrar mais, porque a conversa está boa. Aí, essa pergunta, especialmente para o André, eu acho que a gente pode replicar aí para os colegas. Boa noite, doutor André Manzano. Qual é a regenerativa aplicável hoje no paciente jovem? A pulsada, o ácido hialurônico, o PRP, a proloterapia? Quer dizer, especificamente para o paciente jovem, qual seria a terapia regenerativa aplicável? Boa pergunta. Assim, em tese, só para a gente diferenciar as técnicas, né? A pulsada não seria regenerativa, né? Ela é modulatória. Ácido hialurônico está mais ou menos anti-inflamatório e regenerativo ali. PRP e proloterapia, eu acho que é ok. Eu, particularmente, não sou fã de pulsada para dores desse tipo.
Na verdade, em qualquer patologia, quando a radiofrequência pulsada ela foi comparada à convencional, a pulsada perdeu, né? Então, onde se pode queimar, queimar costuma ser melhor. Então, foi assim com o trigêmeo, foi assim com faceta, que tem trabalho comparativo. Então, onde se pode queimar, a pulsada perde. Então, eu reservo a pulsada para aquelas regiões que eu não posso queimar. Ou, eventualmente, naqueles pacientes que eu estou com muito medo de uma complicação da convencional, né? Então, no paciente jovem, eu particularmente eu faço o PRP junto com o BIMAC e, na verdade, isso não deixa de ser uma proloterapia também, né? Não deixa. E, inclusive, por falar em proloterapia, tem trabalho que compara injeção intraarticular de glicose versus injeção intraarticular de corticoide de depósito, mostrando melhor resultado para a glicose. A Né? glicose. Só injeção intraarticular. Uhum. Perfeito. No caso aí, em joelho, né, André? Oi? Esses aí foram em joelho, né? Da glicose. Não, tem de saco ilíaca. Tem de saco ilíaca. Assunto para o Demange. Demange, o que você tem a comentar aí, por gentileza? Duas coisas importantes aí quando a gente vai falar de qualquer aspecto na regenerativa, né? E, independentemente do tipo de técnica que o indivíduo usa, eu, nessa situação, no momento regulatório atual, sou mais a favor de usar aspirado de medula Uhum. do que outro tipo de situação, mas mais para aspectos regulatórios. Qual é o objetivo dela, né? Eu não acredito que nessa situação, na sacroiliaca, a não ser modular o processo inflamatório e reduzir um pouquinho o quadro doloroso, eu não acredito que a gente consiga muito mais que isso num quadro de sobrecarga da articulação sacroiliaca e um processo inflamatório ligamentar. Eu não acho que a gente diminua a instabilidade com nenhum produto que é colocado. Acho que a instabilidade você consegue reduzir ou por meio de fortalecimento muscular e melhora do balanço sagital e aspectos biomecânicos ou por artrodese. Então, eu acho que a gente tem que entender muito bem qual o objetivo do produto a ser aplicado, né? E na modulação da dor, seja ela com a radiofrequência, seja ela com diminuição do processo inflamatório, ou com ácido hialurônico, ou com aspirado medular, ou qualquer que seja, eu acho que ele cria uma janela de oportunidade para o tratamento do quadro biomecânico da instabilidade. Mas eu acho improvável, e é importante a gente ter isso em mente, que a gente vai injetar algo e tornar o ligamento mais firme no indivíduo que tem uma estabilidade por si só, não traumática, não por lesão, né? Eu acho que isso é um conceito que vale para qualquer estrutura ligamentar do corpo humano. Uma curiosidade, Demange, nós temos usado, como o André falou, um pouco mais da glicose hipertônica hoje na proloterapia, né? Então, dentro de articulações, até em ligamentos, enfim. Porque nós não temos, como você falou também agora, um regulatório favorável ao uso de outras substâncias aí. E o que você vê da glicose hipertônica nessas patologias mais, no caso, articulares aí? É interessante, porque o fato de você causar um processo que é o princípio aí na inflamatório local, você tem migração de macrófago, MH1, enfim, você tem todo um processo cicatricial que vai surgir a partir daí. Então, eu acho que nessa situação de modulação da sinovite, tudo isso é interessante. Mesmo na sacroileite, ou qualquer articulação que a gente vai dizer, você vai ter uma diminuição do processo inflamatório articular. Então, para isso, eu acho bastante saudável. Entretanto, a causa que originou o processo inflamatório, o fato da gente fazer uma proloterapia, ela não é retirada, né? Isso o Leandro falou muito bem. A gente tem que entender melhor a instabilidade e ver a maneira de tratá-la ou porque senão você não tira a causa primordial, né? Como é uma doença inflamatória secundária a um quadro de microinstabilidade, de sobrecarga, a gente tem que também tratar a causa inicial, porque senão a inflamação volta, né? E acho que aí a gente tem várias ferramentas, dentre elas o fortalecimento da musculatura, o tratamento da parte biomecânica do indivíduo, enfim. Eu acho que seja por ortobiológicos, ou seja por modulação da dor com radiofrequência, ele causa uma janela de oportunidade terapêutica para esse indivíduo.
Essa é a minha maneira aí, talvez, mais biomecânica de entender isso. Não, perfeito. Eu vou ter que ser chato. Nós estamos com 2 minutos. Nós temos o nosso Zoom ele tem 1h30 de duração. Então, ele começou exatamente às 20 horas e às 21h30. Faltou 1 minuto para poder acabar o nosso tempo. Eu queria deixar aqui eu vou passar na frente do Zé Luiz, deixar o meu imenso agradecimento a todos vocês. Obrigado pela presença e obrigado por estar com a gente nesse projeto. Não passou na minha frente, não. Todo mundo aí, porque, na verdade, nós estamos juntos. Acho que foi muito bom mesmo, viu? Uma oportunidade. Acho que vai ser muito legal as próximas reuniões aí, pessoal, viu? Muito obrigado por tudo aí, por todos, viu? Estarem presentes aí. Um brinde para todos aí. O meu acabou. Vamos encerrar. O André bebeu tudo. Valeu, mas valeu. Esse André é muito guloso. Gente, um grande abraço para vocês. Muito obrigado, viu? Parabéns a todos. Parabéns a todos. Muito obrigado, viu? Valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Zé, um abraço para você. Foi ótimo, hein, meu? Outro para você, meu amigo. Viu? Muito obrigado. Valeu, obrigado. 68 participantes. Show de bola, meu. Valeu. Para uma semana. Maravilhoso. Valeu, hein? Maravilhoso. Um abraço. Obrigado, gente. Um grande abraço para todos. Tchau.